A vida é marcada por expectativas. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que os outros nos devem algo. Atenção, reconhecimento, gratidão, apoio. Criamos dentro de nós uma espécie de contrato invisível, como se cada gesto que oferecemos ao mundo devesse retornar em igual medida. No entanto, basta um instante de reflexão para perceber que esse contrato só existe na nossa mente. A realidade quase sempre segue em outra direção. Nem sempre o amigo retribui a ajuda que você ofereceu. Nem sempre a pessoa a quem você dedicou anos de afeto será capaz de valorizar da mesma forma. Nem sempre um colega de trabalho reconhecerá seu esforço. E aí nasce a frustração, o ressentimento e a raiva. Mas é aqui que o estoicismo se revela como uma filosofia prática e poderosa. Não exigir dos outros aquilo que eles não podem ou não querem dar é uma forma de libertação. Pense na quantidade de vezes em que você se decepcionou, não porque alguém foi cruel, mas porque você esperava algo diferente. É como se colocássemos nas costas dos outros uma mochila cheia de obrigações que eles nunca aceitaram carregar. Epicteto dizia que não devemos colocar nossa felicidade em coisas fora do nosso controle, e poucas coisas são tão fora do nosso controle quanto a conduta e as escolhas alheias. Esperar que todos tenham a mesma visão que você é o primeiro passo para a amargura. Ao contrário, compreender que cada um oferece apenas aquilo que tem em si é abrir espaço para a serenidade. Quem não aprendeu a lidar com suas próprias dores, dificilmente terá recursos para cuidar das dores alheias. Quem não recebeu afeto suficiente, talvez não saiba expressar carinho. E quem viveu em ambientes de competitividade ou frieza, provavelmente terá dificuldade em demonstrar apoio. Não é falta de valor da sua parte, é limitação do outro. Imagine que você emprestou um livro a um vizinho e nunca mais o recebeu de volta. O instinto inicial é de raiva. Ele não respeita minhas coisas, não valoriza meu gesto. Mas o estoicismo nos convida a pensar diferente. Marco Aurélio lembrava que, quando alguém age de forma injusta, está sendo fiel apenas àquilo que conhece. Ou seja, se a pessoa não aprendeu a cultivar respeito, como esperar que ela haja diferente? Não é sobre justificar erros, mas sobre compreender que a expectativa de que todos tenham a mesma consciência que você é uma armadilha mental. Isso não significa aceitar abusos ou abrir mão de limites. O estoicismo não prega submissão, mas sim o discernimento para distinguir o que depende de nós e o que pertence ao outro. Você pode escolher não emprestar novamente, pode se afastar, pode dizer não. Mas exigir que o outro seja quem você gostaria que ele fosse é uma batalha perdida antes mesmo de começar. Esse ensinamento se torna ainda mais poderoso quando aplicamos às relações mais íntimas. Quantos filhos sofrem por esperar dos pais uma forma de amor que eles não sabem dar? Quantos parceiros se frustram porque o outro não corresponde na intensidade desejada? Quantos amigos se distanciam porque esperavam apoio em momentos de dificuldade e encontraram silêncio? O sofrimento, na maior parte das vezes, nasce não da ausência em si, mas da expectativa criada. É como esperar que uma árvore de laranjas dê maçãs. Você pode regá-la, pode cuidar, pode admirar sua beleza, mas se exigir dela um fruto que não faz parte de sua natureza, você só encontrará frustração. Essa metáfora simples traduz a essência da lição estoica. Cada pessoa só pode dar aquilo que está dentro de si. O segredo, portanto, não é fechar-se ao mundo, mas ajustar suas lentes. Quando alguém falhar com você, em vez de pensar "não se importam comigo", pergunte-se: essa pessoa tem condições de agir diferente? Muitas vezes, a resposta será não. E nesse instante, o peso da mágoa começa a se dissolver. Você compreende que não se trata de você, mas da limitação do outro. Isso não elimina a dor imediatamente, mas evita que ela se transforme em rancor. O rancor é como beber veneno, esperando que o outro sinta a dor. Na prática, só destrói a sua paz. É claro que isso exige treino. A mente humana adora criar histórias de dívida e retribuição. Nós crescemos ouvindo frases como "trate os outros como gostaria de ser tratado",
Mas esquecemos que isso não garante reciprocidade. O estoicismo nos mostra que devemos agir com virtude porque é o certo, não porque esperamos aplausos. Se você ajuda alguém, faça porque está alinhado com seus princípios, não porque deseja que a ajuda volte. Se você oferece carinho, faça porque a bondade é um reflexo do seu caráter, não porque quer o mesmo carinho de volta. Quando agimos dessa forma, tiramos o poder dos outros sobre nossa felicidade. Pense em uma situação cotidiana. Você prepara algo especial para alguém. Seja um jantar, um presente, uma surpresa, e a pessoa reage com indiferença. O impulso natural é sentir-se rejeitado ou desvalorizado. Mas o olhar estoico muda a narrativa. Você ofereceu porque quis, porque acreditou ser algo bom, e isso basta para manter sua integridade. A reação do outro não diminui a virtude do seu gesto. Ao contrário, ela apenas revela a limitação daquela pessoa. Quando paramos de medir nossas ações pelo retorno, descobrimos um tipo de liberdade raro, a de não depender do reconhecimento alheio para seguir fazendo o que é certo. Essa prática é especialmente valiosa em tempos de redes sociais, em que a busca por validação virou uma espécie de moeda de troca. Publicamos algo esperando curtidas, compartilhamos esperando comentários, expomos nossas vitórias esperando aplausos. Mas essa espera é uma prisão invisível. Os estoicos nos lembram de que a verdadeira medida do valor está dentro de nós, não nos números externos. Se você escreve, pinta, cria, ajuda, ou simplesmente vive de acordo com seus princípios, isso já é suficiente. O resto é acessório. Viver sem exigir dos outros aquilo que eles não podem dar é também viver sem se escravizar ao olhar coletivo. Quando você aplica esse pensamento, percebe que boa parte da angústia diária desaparece. O colega que não agradece já não te irrita, porque você entende que gratidão não é uma obrigação universal. O parente que não demonstra afeto não te fere tanto, porque você sabe que cada um expressa a sua maneira. O amigo que some não destrói sua autoestima, porque você não condiciona mais sua paz à presença dele. Essa não é uma postura de frieza ou desapego excessivo, mas de clareza. Você continua agindo com bondade, continua sendo justo, mas sem cobrar dos outros uma conta que não pertence a eles. E é nesse equilíbrio que nasce a verdadeira força do estoicismo. Não se trata de criar muros, mas de aprender a soltar as cordas que nos prendem ao desejo de reciprocidade, porque quanto menos esperamos dos outros, mais livres ficamos para apreciar o que realmente oferecem, seja muito, seja pouco, seja diferente do que imaginávamos. Quando começamos a compreender que não podemos exigir dos outros o que eles não têm condições de oferecer, nasce em nós uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo que pode parecer uma perda, como se estivéssemos aceitando receber menos, na verdade, é um ganho imenso de liberdade. Porque, no fundo, o que o estoicismo nos ensina não é a conformação passiva, mas a clareza de enxergar o mundo como ele é. Ao retirar as expectativas irreais que carregamos, descobrimos uma vida mais leve. Você já percebeu como o peso da mágoa é sempre maior do que o da realidade? Muitas vezes, o que dói não é o que aconteceu, mas o que inventamos em nossa mente sobre como deveria ter sido. A expectativa age como uma lente de aumento, distorcendo os fatos até que se tornem insuportáveis. Marco Aurélio dizia que a raiva nasce da ideia de que fomos feridos de propósito, mas raramente é assim. A maior parte das pessoas age a partir das próprias limitações, medos, falhas de percepção. Quando alguém não devolve o gesto de carinho, quando não reconhece seu esforço, quando não dá apoio em um momento importante, não significa que há uma conspiração contra você. Significa apenas que essa pessoa não estava preparada para corresponder. Imagine que você fala com alguém em outro idioma e essa pessoa não entende. Você ficaria ofendido? Provavelmente não, porque reconhece que ela simplesmente não domina aquela língua. O mesmo acontece com as virtudes. Generosidade, gratidão, empatia são idiomas que nem todos aprenderam a falar. Se você insiste em exigir respostas nessa linguagem, viverá sempre frustrado,
O caminho é aceitar que cada um comunica aquilo que consegue, com os recursos que tem. Esse entendimento não nos afasta das pessoas, ao contrário, nos aproxima, porque em vez de exigir perfeição, passamos a enxergar seres humanos reais, cheios de falhas, contradições e limitações. E ao perceber isso, nasce uma forma de compaixão. Você olha para aquele colega que nunca agradece e pensa: talvez ele nunca tenha aprendido a expressar gratidão. Você observa o parente que nunca se emociona e entende: talvez a vida tenha ensinado a ele a se proteger das emoções. Isso não significa que você precise aceitar tudo sem questionar, mas que não gasta energia tentando extrair da pedra a água que ela não pode oferecer. A serenidade vem justamente dessa capacidade de diferenciar: o que depende de mim, eu cultivo; o que não depende, eu solto. Epicteto usava uma imagem muito clara. Se você leva seu barco ao mar, precisa aceitar que o vento sopra em direções que não pode controlar. Você pode ajustar as velas, pode conduzir o leme, pode escolher o ritmo, mas não pode ordenar ao vento que obedeça ao seu desejo. O mesmo vale para as pessoas. O erro é acreditar que podemos controlar suas reações, e não apenas nossas atitudes. É um aprendizado difícil, porque o ego insiste em acreditar que o mundo deveria girar ao nosso redor. Porém, quando aceitamos essa verdade, o peso das relações muda de lugar. Deixamos de viver como cobradores de dívidas emocionais e passamos a viver como praticantes da virtude. Se ofereço algo, ofereço porque quero ser coerente com meus princípios, não porque quero receber algo em troca. E essa mudança de postura nos torna mais fortes. Um exemplo simples ajuda a visualizar isso. Imagine que você dedica horas a um projeto de trabalho, coloca energia, criatividade, empenho. No fim, ninguém reconhece. O impulso natural seria se revoltar, sentir-se injustiçado. Mas a visão estoica diria: o seu esforço já é sua recompensa. A virtude do trabalho bem feito é suficiente em si mesma. Se vier reconhecimento, ótimo. Se não vier, ainda assim, você não perdeu nada. Porque o valor não está no aplauso, mas no caráter. Essa forma de pensar não anula a busca por justiça ou por melhores condições, mas impede que sua felicidade dependa de variáveis externas. Você passa a viver com base em uma fortaleza interior, e não em um frágil castelo de expectativas. Curiosamente, essa prática muda até a maneira como enxergamos os erros dos outros. Quando paramos de exigir que todos ajam da maneira que consideramos correta, ganhamos uma dose maior de paciência. Se alguém nos decepciona, não é o fim do mundo. É apenas a natureza humana em ação. Isso não significa tolerar abusos. O estoicismo nunca defendeu que sejamos cúmplices da injustiça. Pelo contrário, é nosso dever nos afastar de ambientes tóxicos e de pessoas que nos fazem mal. Mas, ao mesmo tempo, podemos fazer isso sem carregar ressentimento. Porque entendemos que exigir perfeição é exigir o impossível. É como brigar com a chuva por molhar nossas roupas. Não faz sentido. Melhor é aprender a andar com guarda-chuva. E aqui está uma chave importante. A prática de não exigir dos outros não nos transforma em seres frios ou indiferentes, mas em pessoas mais centradas, porque quando não criamos expectativas excessivas, conseguimos apreciar aquilo que realmente vem. É como alguém que vai ao campo sem esperar colher nada e, de repente, encontra frutos espalhados pelo chão. Ao não exigir, você transforma cada gesto recebido em um presente inesperado, e não em uma obrigação. Essa inversão simples de perspectiva muda completamente o sabor da vida. O pouco se torna muito, o raro se torna valioso, o inesperado se torna alegria. Porque você não vive mais na lógica da cobrança, mas na lógica da gratidão. Agora, quero fazer uma pausa rápida e falar diretamente com você que está acompanhando este vídeo até aqui. Se esse conteúdo tem feito sentido, se essas ideias já tocaram de alguma forma sua forma de enxergar a vida, considere se inscrever no canal, mas não como um gesto automático, não como aquelas chamadas que parecem um robô repetindo sempre a mesma coisa. Quero que você veja essa inscrição como parte de um pacto de aprendizado. Este espaço é construído para que a gente cresça junto, troque experiências
e transforme o estoicismo em prática viva. E para que essa conversa não seja de mão única, quero propor algo diferente. Compartilhe nos comentários uma situação em que você esperou algo de alguém e se frustrou, mas, olhando hoje, percebe que talvez essa pessoa não tivesse como dar o que você esperava. Essa troca de histórias vai enriquecer muito a nossa comunidade, porque cada relato traz uma nova lente para todos nós. Então, deixe sua inscrição e sua experiência, porque isso dá vida ao que estamos construindo aqui. A grande beleza de compreender que não devemos exigir dos outros o que eles não podem dar é perceber que, quando soltamos o peso das expectativas, abrimos espaço para enxergar com mais clareza o que realmente importa. Enquanto estamos presos na lógica de cobrança, o mundo se torna um tribunal constante. Julgamos quem nos atendeu, quem falhou, quem deixou a desejar. Vivemos como fiscais de comportamento, esperando que os outros atuem conforme nosso roteiro mental. Só que a vida não é uma peça de teatro em que todos sabem suas falas. É um improviso caótico em que cada um atua com os recursos que tem. Aceitar isso não significa abrir mão da qualidade das relações, mas sim compreender que parte da frustração nasce do nosso desejo de controlar o incontrolável. Veja, por exemplo, a vida política da Roma antiga. Os imperadores conviviam com traições, ingratidões e disputas constantes. Marco Aurélio, em seus escritos, registrava que ao acordar cada dia, deveria estar preparado para lidar com pessoas ingratas, invejosas, agressivas ou egoístas. Ele não fazia isso como um gesto de pessimismo, mas como uma estratégia de preparação. Quando você se antecipa mentalmente à possibilidade de decepção, não se surpreende com ela. E quando ela acontece, você a enxerga como parte natural do jogo da vida, e não como uma afronta pessoal. Isso torna as relações mais leves, porque você entende que o problema não é você, é apenas a natureza humana em movimento. Na vida prática, quantas vezes você já se viu esperando algo que não veio? Talvez você tenha preparado uma surpresa para alguém especial e não recebeu sequer um sorriso entusiasmado. Talvez tenha se esforçado em ajudar alguém a resolver um problema e nunca ouviu um obrigado. Talvez tenha confiado em uma promessa que não foi cumprida. Em todos esses casos, a dor se intensifica não apenas pela ação em si, mas pela expectativa frustrada. É como planejar um pôr-do-sol perfeito e encontrar nuvens. Se você entende que o pôr-do-sol não lhe deve nada, aprecia o que há, seja a cor suave que aparece entre as nuvens ou até o frescor da chuva que veio no lugar. A expectativa é que cria a sensação de perda, não o fato em si. O estoicismo, nesse ponto, funciona como uma lente de realismo prático. Ele nos convida a nos concentrar em duas coisas: em nossas próprias atitudes e na maneira como reagimos ao mundo. Só isso. Não podemos exigir gratidão, mas podemos escolher ser gratos. Não podemos exigir reconhecimento, mas podemos continuar agindo com virtude. Não podemos exigir apoio, mas podemos buscar forças dentro de nós. É como caminhar por um terreno irregular. Você não pode nivelar o solo inteiro, mas pode escolher calçar sapatos resistentes. O esforço de querer mudar todos ao seu redor é inútil. O esforço de mudar sua postura, esse sim, está ao seu alcance. Há uma cena comum que ilustra isso bem. Imagine que você oferece ajuda a um vizinho idoso para carregar sacolas pesadas. Ele aceita, mas não diz uma palavra de agradecimento. O impulso natural seria se sentir subestimado, pensar nenhum obrigado. Mas o olhar estoico muda a interpretação. A bondade que você praticou já cumpre seu propósito em si mesma. O silêncio do vizinho não anula sua virtude. Talvez ele tenha vergonha de demonstrar gratidão. Talvez esteja cansado. Talvez tenha vivido em um ambiente onde agradecer não era costume. Nada disso diminui o valor do seu gesto. Pelo contrário, torna sua bondade ainda mais pura, porque foi feita sem depender de retorno. Essa prática, quando levada a sério, transforma até mesmo a maneira como encaramos os relacionamentos mais próximos. Muitos casais se destroem porque um espera do outro algo que o outro não tem condições de dar. Um espera mais palavras,
o outro mais gestos. Um espera intensidade, o outro estabilidade. Mas quando o amor vira cobrança constante, o vínculo se desgasta. O estoicismo não significa aceitar relações que nos fazem mal, mas nos lembra de olhar para a realidade sem ilusão. Se alguém demonstra amor de forma diferente, isso não significa ausência de sentimento, mas outra forma de expressar. E se realmente não há compatibilidade, a escolha de seguir em frente é mais saudável do que viver em eterno tribunal de expectativas. Outro campo em que isso aparece é no trabalho. Quantas vezes você já se frustrou esperando o reconhecimento de um chefe, de um colega ou de uma equipe? Você entrega além do esperado, se dedica e o retorno não vem. Mas o estoicismo lembra que a virtude do seu trabalho está em sua integridade, não na validação alheia. Se você faz bem feito, você já ganhou a parte mais importante, a coerência consigo mesmo. O restante é bônus. Essa forma de pensar, longe de nos tornar conformados, nos dá resiliência. Porque se o reconhecimento vier, será bem-vindo. Se não vier, você segue firme. E, paradoxalmente, essa postura tende a gerar ainda mais respeito, porque quem age sem depender de aplausos inspira confiança. Outro ponto fundamental é que essa prática nos protege contra ressentimentos acumulados. Guardar rancor é como carregar carvão em brasa nas mãos, esperando jogá-lo em alguém. No fim, é você quem se queima. Ao parar de exigir dos outros, você se liberta dessa prisão emocional. Isso não significa ignorar ofensas ou fazer de conta que nada aconteceu. Significa apenas que você não dá ao outro o poder de roubar sua paz. Você pode se afastar, pode colocar limites, pode até confrontar com firmeza, mas sem deixar que o veneno do ressentimento envenene seu coração. Essa é a verdadeira liberdade interior. E quanto mais praticamos essa perspectiva, mais percebemos um detalhe curioso. O mundo se torna surpreendente, porque quando não esperamos nada, cada gesto ganha valor. O simples fato de alguém dizer obrigado já é motivo de alegria, porque você não considerava isso uma obrigação. Um apoio inesperado vira motivo de gratidão imensa, porque você não contava com ele. Essa mudança de postura transforma pequenas situações em grandes presentes. O pouco vira abundância porque não é cobrado, é recebido como dádiva. No fundo, viver sem exigir é como caminhar pela vida de mãos abertas em vez de punhos cerrados. Com os punhos, você tenta controlar, segurar, cobrar. Com as mãos abertas, você acolhe o que vem e solta o que não cabe. E isso, longe de ser fraqueza, é uma das maiores demonstrações de força. Porque exige coragem soltar a necessidade de controle, exige maturidade aceitar a imperfeição, exige sabedoria reconhecer que cada um só dá aquilo que tem dentro de si. Quando você aprende a não exigir dos outros o que eles não podem dar, começa a descobrir um nível de paz que parecia impossível. Isso acontece porque, ao soltar as expectativas, você cria espaço para duas virtudes fundamentais do estoicismo: a autonomia e a gratidão. Autonomia porque sua felicidade não depende mais do comportamento de terceiros. Gratidão porque qualquer gesto recebido, mesmo o menor, é percebido como um presente. Essa combinação cria uma mente mais estável, menos vulnerável às oscilações externas. Vamos pensar em uma situação muito comum. Alguém promete te ajudar em um momento importante, mas não cumpre. No primeiro impulso, vem a raiva, a sensação de abandono. Mas quando você internaliza a lógica estoica, percebe que a promessa do outro nunca esteve sob o seu controle. O que estava em suas mãos era apenas a forma como você se preparou e reagiu diante da ausência. Essa percepção não elimina a dor do instante, mas a transforma em aprendizado. Em vez de gastar energia tentando mudar o que já aconteceu, você usa a experiência para ajustar sua postura futura. É como um navegante que aprende a ler as marés. Não briga com o mar, mas aprende a usá-lo ao seu favor. Essa habilidade de ajustar a si mesmo, em vez de tentar ajustar os outros, é talvez uma das maiores fontes de força que alguém pode ter. Pense em uma equipe de trabalho. Sempre haverá membros mais dedicados e outros menos comprometidos,
Se você coloca sua paz na expectativa de que todos tenham o mesmo ritmo e comprometimento, viverá frustrado. Mas se você foca em manter sua integridade, seu esforço, sua disciplina, descobre que pode ser um exemplo silencioso. Muitas vezes, a mudança que você espera dos outros não vem por cobrança, mas pela inspiração discreta de ver alguém agindo de maneira firme e coerente. É a virtude irradiando sem precisar de palavras. Na vida pessoal, essa lógica também é libertadora. Quantas vezes você já esperou que alguém adivinhasse seus sentimentos ou necessidades? Esperamos atenção, cuidado, compreensão imediata, como se os outros tivessem acesso ao que se passa em nossa mente. Mas a verdade é que cada pessoa está imersa em suas próprias preocupações e não tem como carregar todas as nossas demandas invisíveis. Quando aceitamos isso, passamos a comunicar de forma mais clara e, principalmente, paramos de nos decepcionar com a ilusão de que os outros devem antecipar nossos desejos. É uma postura mais madura e que evita mal-entendidos. Um exemplo prático. Imagine uma pessoa que organiza uma festa esperando que todos demonstrem entusiasmo, que façam elogios, que participem ativamente. Se alguns convidados não se animarem tanto, a decepção vem. Mas será que a função da festa era receber aprovação ou compartilhar um momento? Se você cria um evento alinhado com seus valores, a experiência já é completa em si mesma. O humor e a reação dos outros pertencem a eles, não a você. Essa pequena mudança de perspectiva faz uma enorme diferença na forma como encaramos a vida. Outro aspecto importante é entender que não exigir dos outros não significa aceitar tudo sem critério. O estoicismo nos ensina a usar a razão para discernir. Se alguém constantemente nos desrespeita, a escolha sábia não é permanecer ali esperando uma mudança impossível, mas se afastar ou colocar limites claros. Não exigir não é o mesmo que se tornar refém. Pelo contrário, é assumir o controle sobre aquilo que realmente depende de nós, nossas decisões. Exigir seria insistir que o outro mude. Não exigir é reconhecer que talvez ele nunca mude e, a partir daí, decidir o que você fará. Essa clareza evita anos de sofrimento em relações tóxicas, porque não ficamos presos na esperança de que um dia o outro se transformará em algo que não é. Essa postura, embora pareça dura no começo, é na verdade libertadora. Porque ao soltar a necessidade de moldar os outros, sobra energia para moldar a si mesmo. E quanto mais você se fortalece internamente, menos vulnerável fica a decepções. Não porque o mundo mudou, mas porque você aprendeu a navegar nele de outra forma. É como alguém que aprende a andar descalço em pedras afiadas. No começo dói, mas com o tempo os pés se tornam resistentes. As pedras continuam as mesmas, mas você já não se fere como antes. E é nesse ponto que nasce uma oportunidade de ouro: transformar as frustrações em combustível de crescimento. Cada vez que alguém não correspondeu às suas expectativas, você ganhou uma chance de praticar paciência, de reforçar sua autonomia, de exercitar o desapego. Isso não significa romantizar a dor, mas perceber que até as decepções podem ser mestres silenciosos. Marco Aurélio lembrava que a vida não nos entrega apenas o que queremos, mas o que precisamos para treinar nossa alma. Se encaramos cada situação sob essa lente, até mesmo a ausência do que esperávamos se torna um treino para a virtude. A longo prazo, essa prática nos torna mais confiantes, porque você já não teme tanto as falhas dos outros, sabe que elas virão e está preparado. Você já não se angustia com promessas quebradas. Entende que prometer é fácil, cumprir é raro, e sua paz não depende disso. Você já não se deixa abalar pela falta de reconhecimento. Percebe que sua dignidade está em sua ação, não no olhar alheio. Essa confiança silenciosa é uma das marcas de uma mente treinada no estoicismo, firme por dentro, tranquila por fora. E, curiosamente, quando você para de cobrar, os relacionamentos tendem a melhorar. Porque a cobrança cria tensão, enquanto a aceitação gera leveza. Ao perceber que você não exige, as pessoas se sentem menos pressionadas e mais livres para oferecer o que têm de forma espontânea.
E é justamente aí que os gestos mais sinceros acontecem, não como resposta a uma obrigação, mas como expressão genuína. Essa espontaneidade é muito mais rica do que qualquer retribuição forçada. No fim das contas, viver sem exigir é viver mais conectado com a realidade. É aceitar que nem sempre haverá aplausos, que nem sempre haverá reciprocidade, que nem sempre haverá reconhecimento, mas que, ainda assim, sua vida pode ser plena, porque a medida do seu valor não está fora de você, e sim na sua capacidade de manter-se íntegro em qualquer circunstância. É nesse terreno que nasce a verdadeira serenidade. Quando caminhamos até aqui, já não somos os mesmos que deram o primeiro passo. O exercício de olhar para dentro, de entender que não controlamos o comportamento alheio, que nossas expectativas são sementes que muitas vezes não germinam, nos prepara para viver com mais serenidade. Agora, neste último bloco, vamos costurar as ideias que nos acompanharam e abrir espaço para que você veja com clareza o impacto transformador de não exigir dos outros o que eles não podem dar. O estoicismo sempre nos mostrou que a vida não é feita para atender às nossas vontades, mas para nos ensinar a lidar com o que nos acontece. É como uma estrada de pedras. Se esperamos que ela seja lisa, tropeçaremos a cada passo. Se, ao contrário, aprendemos a caminhar sobre as irregularidades, descobrimos que a dificuldade não impede o avanço, apenas nos convida a fortalecer a passada. É disso que se trata. De não exigir que os outros mudem a estrada por nós, mas de aprender a nos mover nela com mais firmeza. Uma das maiores armadilhas é acreditar que o outro deve se tornar o que gostaríamos. Pais que exigem dos filhos uma profissão que nunca desejaram. Parceiros que esperam uma forma de amar que não está no repertório do outro. Amigos que projetam expectativas impossíveis. Esse círculo de exigências sufoca a liberdade e envenena os vínculos. O estoico rompe esse ciclo ao compreender que cada pessoa é um viajante em sua própria jornada, com bagagens, escolhas e limitações que não estão sob nosso comando. Marco Aurélio dizia que cada ser humano age conforme a visão que tem do bem. Isso significa que, mesmo quando alguém nos fere, essa pessoa acredita estar fazendo o que faz por razões que para ela são válidas. Ao invés de exigir que pense como nós, o exercício é aceitar que sua perspectiva é diferente. Não é passividade, é sabedoria. É olhar o outro e pensar: ele age conforme sua visão, e eu seguirei conforme a minha. Assim, nos libertamos da prisão de querer moldar pessoas. Outro ponto essencial é perceber como o excesso de exigências externas rouba a energia daquilo que realmente podemos cultivar. Nosso caráter, nossa disciplina, nossa forma de lidar com as emoções. Ao invés de gastar tempo esperando que alguém mude para se adequar ao que imaginamos, podemos investir em nos tornarmos mais sólidos, mais centrados e menos dependentes de expectativas. É nesse processo que encontramos verdadeira liberdade. Quando deixamos de cobrar do outro o que ele não pode oferecer, algo curioso acontece. Passamos a apreciar melhor aquilo que ele realmente traz. O amigo que nunca será um conselheiro profundo, talvez seja um companheiro leal para momentos de leveza. O colega de trabalho que não oferece compreensão pode ser, ao mesmo tempo, extremamente eficiente em projetos práticos. O companheiro que não é romântico talvez expresse amor de forma discreta, mas constante. Ao soltar as exigências, abrimos os olhos para enxergar as riquezas que estavam ocultas. Essa postura também diminui os conflitos desnecessários. Quantas brigas nascem não de algo real, mas de frustrações criadas por expectativas irreais. Esperamos que o outro adivinhe nosso pensamento, que reaja como nós reagiríamos, que ofereça algo que nunca esteve ao alcance dele. Ao cortar essa raiz de ilusão, cortamos também uma boa parte dos desentendimentos que minam a paz diária. O caminho estoico não é o da indiferença fria, mas da aceitação lúcida. Aceitar não é se conformar, mas compreender o que é possível mudar e o que não é. Se alguém não pode nos dar aquilo que esperamos, não significa que devemos manter a relação sem ajustes. Significa apenas que precisamos decidir, de forma consciente e sem rancor,
se queremos permanecer naquela dinâmica ou seguir outro rumo. A diferença é que a escolha será feita com serenidade, não com cobrança. Ao trazer essa filosofia para a vida prática, notamos que ela se encaixa em pequenos gestos. Um professor que percebe que nem todos os alunos alcançarão o mesmo nível de dedicação, mas ainda assim se esforça para oferecer o melhor que pode. Um gestor que entende que sua equipe tem limites e busca estratégias para otimizar o trabalho, sem esperar milagres. Um filho que compreende que seus pais não têm todas as respostas, mas podem oferecer carinho e história. Esses exemplos mostram que, quando ajustamos nossas lentes, a realidade se torna menos pesada e mais justa. Que ao encerrar este roteiro, quero falar diretamente com você que caminhou até aqui. O maior presente que o estoicismo nos dá é a clareza de que a vida fica mais leve quando paramos de tentar espremer do mundo aquilo que ele não tem para dar. Quando aceitamos as pessoas como são, sem abrir mão de quem somos, cultivamos relacionamentos mais saudáveis e uma mente mais tranquila. É nesse ponto que a filosofia deixa de ser apenas teoria e se transforma em prática viva. Quero agora te fazer um convite especial. Se você sentiu que esse vídeo trouxe alguma luz para seus dias, se de alguma forma te ajudou a refletir sobre como lida com os outros e consigo mesmo, inscreva-se no canal. Aqui, seguimos construindo uma comunidade de aprendizado, de troca de experiências e de apoio mútuo. Mas além de se inscrever, gostaria que você compartilhasse nos comentários a sua própria história. Houve algum momento em que você exigiu demais de alguém e percebeu que isso te trouxe sofrimento? Ou, ao contrário, conseguiu soltar expectativas e sentiu alívio? Esse espaço não é apenas sobre ideias antigas, mas sobre como essas ideias tocam nossas vidas hoje. Então, traga sua voz, suas memórias e até suas dúvidas. Juntos, podemos criar um círculo de reflexão que nos ajude a enfrentar o mundo com mais clareza e menos peso. Sua participação pode inspirar outra pessoa que está passando pela mesma situação. Agradeço profundamente por ter caminhado comigo até aqui. Que você leve consigo a força de não exigir dos outros o que eles não podem dar e a sabedoria de investir no que sempre esteve ao seu alcance, sua própria atitude. Seja bem-vindo a essa comunidade. Vamos continuar aprendendo, crescendo e compartilhando. Até o próximo vídeo. E que você siga firme, leve e presente.